A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o seu irmão presbítero Jonatas e hoje nós vamos dar continuidade aqui nessa lição de número 7 que está uma bênção. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ele está na minha playlist no meu canal, terceiro trimestre de 2021. Assista, tenho certeza que será de muita relevância para a sua vida. Sem demora, tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro subtópico, a situação das viúvas em Israel. As mulheres de Israel dependiam do marido para prover-lhe o sustento. No caso da viúva, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. 2 Reis 4, 1, 2. Então, a situação das viúvas naquele tempo, naquele contexto, até a época de Jesus, até a época de Cristo, ainda era muito complicada essa situação de uma viúva, porque ela dependia do marido era o provedor da casa, e se o marido morria, se o marido ia para a guerra e não voltava por motivo de morte, essa viúva ela passaria maus bocados ali, porque ela dependia do marido. Então essa mulher perdeu o seu provedor. E a situação dela não era apenas de provisão. Ela não perdeu apenas aquele que colocava comida à mesa. Ela perdeu também aquele que tinha dívidas para pagar. Dívidas que ficaram para trás e que agora essa mulher não tinha nem condição nem de prover a alimentação, coisas naturais para a família, para o lar, como também ela não teria condição, muito menos, de pagar a dívida. Então, sofrendo aí ameaças de perder o seu filho. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ela enxergou ali em Eliseu um homem de Deus. Ela enxergou que Deus, ele poderia mudar essa situação de alguma forma. Porque possivelmente ela ouviu relatos. Isso já dá-se a entender quando lemos o encontro de Eliseu com essa viúva, que ela ouviu relatos dos milagres aos quais Deus fez pela vida do profeta Eliseu. Então, crendo que Deus poderia fazer um milagre na vida dela, ela ali interroga o profeta e não deu outra. Deus proveu o milagre para a vida dessa mulher. Deus proveu o que ela precisava. Deus, ele é maravilhoso. Faltando provedor naquela casa, nós lembramos aqui, não tem como não se lembrar, que Deus, ele é o quê? Um dos seus nomes é qual? Jeová Jireh, Deus provedor. É o Deus que provê quando nós não temos aí possibilidade nenhuma, não vemos nenhuma saída. O Jeová Jireh aparece e ele envia maná, ele envia ali, tira a água da rocha, ele faz o impossível acontecer, ele chama a existência coisas que não existem para poder nos ajudar. Porque enquanto nós quando nós se sentimos desamparados, Deus é aquele que nos acolhe. Deus é aquele que nos ajuda. E Salmo 118, 13 vai dizer, Davi dizendo, não recordo se esse salmo é davídico, mas me empurraram e eu estava por um fio, mas o Senhor me amparou. Quando todos nos desamparam, o Senhor ainda assim está ali para nos amparar. Deus nunca se esquece dos seus. E essa mulher vai dizer que o marido dela ali era servo de Eliseu e temia ao Senhor. Então dá a entender também que o homem, ele era alguém temente a Deus, servo de Eliseu, conhecia a palavra, e a sua família também estava debaixo desses princípios, debaixo dessa mesma realidade. Todos ali serviam a Deus.
Tudo aquilo que estava acontecendo não era consequência de pecado, consequência de algo ruim que eles fizeram. Era apenas uma coisa natural que aconteceu. E também, por motivo, ali ninguém espera a morte. Ninguém espera. Eles não estavam esperando que aquele homem iria morrer. Não se planejaram para poder pagar a dívida. E acabou que aconteceu essa situação. E essa mulher ficou em maus bocados. O Senhor nosso Deus sempre acolhe aqueles que estão desamparados. Ele é grande em benignidade. Davi vai dizer isso por diversas vezes. Segundo, uma única botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía e pô-los à parte à medida que ficassem cheias. 2 Reis 4, 2 ao 4. Aquela mulher não tinha muito. Era apenas uma botija de azeite. Aos olhos humanos não era o suficiente. Mas aos olhos de Deus, que tudo pode, que do nada faz tudo, era o suficiente. Era o bastante. O que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus não é se ele tem azeite suficiente na botija. E eu falo de azeite como provisão. De azeite ali como provisão, como coisas necessárias, como recurso. Não é se ele tem azeite suficiente na botija, mas se ele tem Deus o suficiente em sua vida. Porque tendo Deus, ele é suficiente em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos pelo Salmos 23, quando vai dizer no original, na tradução original vai dizer: o Senhor é o meu pastor e ele não me tem faltado. A tradução original não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada remete a outras coisas que não se referem a Deus, mas na realidade, nós, mesmo sendo crentes, mesmo tendo Deus como nosso pastor, muitas coisas às vezes nos faltam. Nós não temos tudo que nós queremos. Às vezes algumas coisas faltam, mas Deus, essa é a diferença. Deus nunca nos falta. Ele é suficiente em tudo. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória por essa palavra? Então, fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação de azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes. Então, fé e obediência andam juntas. Atos 8, 26 ao 40. Então, isso aqui é uma coisa que nós precisamos entender. Obediência é uma coisa que faz parte. Se você não sabe obedecer, se você não é submisso à vontade de Deus, se você não anda subordinado à vontade de Deus, você não serve para ser crente. Assim eu também digo para mim, se eu não obedeço, se eu não sirvo para andar debaixo da palavra de Deus, eu posso ser qualquer coisa, posso servir para muitas coisas, mas para ser crente, cristão, para morar no céu, eu não sirvo. Então eu preciso entender, a obediência é um ingrediente necessário para todo aquele que deseja chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Para chegar no céu é necessário o quê? Então, obediência. Porque Deus, no meio da nossa trajetória, Deus ele usa, através da palavra de Deus nós percebemos isso, que Deus ele usa algumas sinalizações através da palavra. Isso aqui você pode fazer, olha aí, por esse caminho você pode andar. Ó, aqui está restrito para você. Olha, isso aqui você precisa analisar. São placas que aparecem em nossa frente. A palavra de Deus nos indica isso e nós precisamos obedecer, porque se não obedecermos, nós não iremos ao caminho que nos levará à eternidade, mas iremos para qualquer outro caminho. Um caminho que nos levará a um lugar aí que não é
o céu de glória. Então precisamos de obediência e fé. E fé é o quê? Fé é o quê? Fé é você crer a certeza das coisas que se esperam, mas não vê. É a certeza daquilo que você, mesmo sem ver, você espera. E nós esperamos coisas que nós ainda não vemos. Fé é você olhar para uma montanha e conseguir enxergar além da montanha. Fé é você ter olhos de águia, ver o cenário caótico que nós vivemos de crise, mas conseguir olhar e ver além das montanhas o nosso Redentor, entender que daqui a pouco, assim como Jó disse, eu sei em quem eu tenho crido. Dizer como Jó disse, que eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará em meu favor. Isso é ter fé, é acreditar mesmo diante das impossibilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa. Agora algumas questões aqui sobre essa questão da fé. Outra lição aqui que eu acho interessante é: entra em casa. Foi a orientação de Eliseu para aquela mulher, para aquela viúva com seus filhos. Entra em casa com seus filhos apenas, e fecha a porta e começa a derramar nas vasilhas que foram emprestadas o azeite. Enquanto tiver vasilha, o azeite, ele vai continuar correndo. Ele não vai cessar enquanto tiver vasilha. Olha que coisa maravilhosa. Muitas das vezes o azeite para de correr porque não tem vasilha suficiente. Louvado seja Deus. E outra coisa, fecha a porta. Fecha a porta. Aqui nós extrairemos aqui princípios, lições extraordinárias. Existem milagres que são apenas fruto de um relacionamento com Deus no secreto. Fruto da intimidade que alguém tem com Deus. Fruto da intimidade com Deus. Exatamente. E tudo dá a entender, como eu já disse, que aquela mulher, como o marido dela temia a Deus e servia a Eliseu, em um tempo onde quando o pai, como líder da casa, servia a Deus, toda a família servia, aquela viúva também servia. Então não era qualquer pessoa, era alguém, era uma pessoa que servia a Deus, que tinha ali o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Eliseu vai direcionar aquela mulher. É por isso que Eliseu, os irmãos notem que Eliseu não entra dentro da casa daquela mulher. Ele não fecha a porta e entra dentro para ele operar o milagre. Ele faz isso com a viúva. Elias faz isso com a viúva de Sarepta, porque a viúva de Sarepta não conhecia ao Senhor, mas essa viúva conhecia o Senhor. E é por isso que ele não entra. Ele fala: peraí, você é alguém que tem intimidade com Deus, eu não vou entrar, eu não preciso entrar. É você mesmo e ele. É só você fechar a porta, porque há milagres que são apenas fruto de intimidade com Deus. E nós percebemos isso quando nós analisamos até na própria vida de Cristo. Quando Jesus caminhava pelas ruas, as pessoas que desejavam receber algo de Cristo, algum milagre, que precisavam de uma intervenção do Senhor e sabiam que ele podia fazer e por isso recorriam a ele. Muitas pessoas na caminhada de Cristo apareceram e foram curadas, tocaram apenas, receberam a cura e não foram mais mencionadas, porque foram apenas para receber, não eram discípulos como essa mulher. Não eram discípulos, eram apenas pessoas que se encontram, que quando eles precisam apenas de um alívio, então vão e procuram Cristo. Mas essa mulher era discípula, era alguém que conhecia ao Senhor. E por isso Eliseu apenas direciona ela, ele faz a parte dele, profetiza e deixa o resto com ela. E aqui nós vamos ver,
que quando Jesus caminhava pelas ruas, as pessoas vinham até ele e pediam para ser curadas. Agora, quando Jesus entra na casa de Pedro, você não vai encontrar Pedro pedindo a Jesus para curar a sogra dele que estava febril, em estado febril. Nós não vamos ver ninguém pedindo, porque é fruto da intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, ele se sente a liberdade. Ele sabe que ele tem a liberdade de entrar na sua casa, já que vocês são íntimos. Então ele sabe, ele não precisa pedir permissão. Ele sabe que ele tem liberdade nessa casa, então ele entra e ele faz o que ele tem que fazer. Agora, quando ele não tem a permissão, quando é alguém que não tem intimidade com ele, ele precisa que essa pessoa peça. E é por isso que ele sempre aparecia para alguém que não conhecia ele, que não era discípulo, e ele falava: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Agora, quando ele entra na casa de Pedro, olha a diferença, olha o contraste. Ele não pergunta. Ele simplesmente vai, percebe que a mulher estava febril, ele vai, expulsa a febre e a febre vai embora. Louvado seja Deus. Então você percebe, é diferente. Então, não busque provisões temporárias. Não busque alívio apenas. Busque ter intimidade e relacionamento íntimo com Deus. No secreto, no quarto. É no quarto que você vence as suas maiores guerras. É no seu quarto que está determinada a sua vitória. As suas maiores conquistas são determinadas a partir do secreto, a partir da porta fechada. E eu já disse em certa feita que a Bíblia dá-nos a entender que o nosso quarto com a porta fechada, o nosso quarto com a porta fechada é a sala do trono de Deus. E é por isso que Hebreus vai dizer que cheguemos com confiança no trono da graça. Quando fechamos a nossa porta, nós entramos direto no trono da graça, no trono de Deus, e conversamos com Ele na sala do trono. Louvado seja Deus. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa lição. Então, enquanto aqueles que são íntimos recebem no secreto, outro caso totalmente diferente é aqueles que não são discípulos, que recebem ao público. Temos a mulher do fluxo de sangue, temos muitas pessoas que receberam no secreto, mas servos de Deus foram no íntimo. E temos o caso também, só a fim de mais uma vez dar uma referência sobre essa questão, temos o caso de Tabita, também de Dorcas, que nós vamos ver em Atos, que a Bíblia vai dizer que ela morre, que essa menina era uma menina, ela morre. E aonde que aconteceu o milagre? Aonde que ela ressuscita? Pedro chega, vai dizer que aquela igreja levou ela para um quarto alto que tinha e deixaram ela morta na cama. E quando Pedro chega, Pedro manda todo mundo sair e fecha a porta. E ele ora e Deus vai e traz de volta, envia de volta o espírito dela para o corpo e ela volta a viver. Então, quando é discípulo, quando se trata de discípulo, o milagre ele é operado no quarto da intimidade. É o meio de Deus dizer: não, com você eu não preciso ir ao público. Com você não precisa de público. É lá no nosso cantinho, é na nossa intimidade. É lá que eu vou tratar as feridas do seu coração. É lá na intimidade, na nossa conversa diária, no nosso devocional. É lá que eu vou tirar aquelas manchinhas que existem dentro em sua vida. É lá que eu vou tirar aqueles pecados que ainda você luta e que eu sei porque a gente tem intimidade, a gente conversa. É lá que eu vou tratar. É lá que eu vou te ajudar a perdoar o seu pai, que eu vou te ajudar a perdoar o seu irmão. É lá que eu vou te ajudar
Então, irmãos, precisamos desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Vamos avançar então. E essa mulher, para finalizar aqui, essa mulher, o milagre foi tão grande na vida dela, foi tão grande, como eu disse, Deus, ele é suficiente para nós. Muito mais do que azeite, muito mais do que riqueza, Deus é suficiente para nós. Tendo riqueza e não tendo Deus, você não tem nada. Mas você tendo Deus e não tendo nada, você tem tudo. Porque você tem Deus com você. Ele é suficiente para você. E essa mulher, a provisão que Deus deu a ela foi tamanha que ela pagou, ela vendeu ali o azeite e pagou toda a dívida e viveu com o resto. Olha para você ver. Ela vive com o resto. Deus, sabendo que ela não teria de onde tirar a provisão a longo prazo, Deus fez questão ali de sustentar aquela mulher por resto da vida com esse milagre. Então, irmãos, resultado de porta fechada. Resultado de intimidade. E eu até marquei um comentário que eu achei interessante. Eu coloquei aqui, enquanto eu estava estudando, eu estava pensando sobre isso. A Bíblia diz que ela viveu do resto. E é engraçado que o nosso resto significa que está acabando. Quando fala o nosso resto, é que está acabando. É algo que vai acabar. Mas o resto de Deus, ele é interessante, porque o resto de Deus dura a vida toda. O resto de Deus nunca acaba. O resto de Deus é a visão do pão. Um pão na mão de Cristo alimenta quantas pessoas? 5 pãezinhos alimentou quantas pessoas? 5.000, se não me falha a memória, ou 7.000 pessoas. Então, irmãos, o resto de Deus, ele é muito diferente do nosso. Terceiro, a morte que havia na panela. Primeiro aqui a síntese. Síntese do tópico 2. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Tópico 3. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão na palavra de Deus, a desenvolver um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Então essa escola de profeta, diferente do que muitos pensam, não ensinavam a como profetizar ou a como verbalizar uma profecia, como ouvir Deus, etc. E sim como entender os mandamentos e estatutos do Senhor. Essa escola fornecia conhecimento bíblico. É isso. Isso que essa escola fazia. Esses discípulos dos profetas somavam força com os profetas no combate à idolatria, pois colocavam em prática tudo que aprenderam na escola de profeta. Então, com esse posicionamento deles em relação à apostasia, à idolatria, a todo o erro dos reis, a todo o erro da sociedade que seguiam ali as demandas do seu rei, a idolatria. Por causa desse posicionamento contrário deles, que eles faziam justamente o que os profetas faziam. Eles seguiam os seus mentores, os seus líderes, que veio primeiro a ser ali Elias, depois, posteriormente, Eliseu. Eles seguiam. E por causa desse posicionamento, não era apenas Elias, não era apenas Eliseu que eram perseguidos, mas eles também eram perseguidos por causa desse posicionamento. Segundo subtópico, a morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado
para alimentar os discípulos. O rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre, que continham veneno. 2 Reis 4:39. Foi numa dessas aulas em Gilgal que Eliseu pede ao seu servo que preparasse um ensopado para alimentar os discípulos. O servo, em sua inocência ou falta de conhecimento, falta de costume, acabou colhendo ali junto com os legumes uma erva conhecida aí como pepino silvestre, como parras bravas, que tem um outro nome esquisito que eu nem anotei aqui não. Mas a questão é, esse alimento preparado, essa falta de conhecimento desse homem, essa falta de conhecimento, essa ignorância, uma certa ignorância sobre... ignorância no sentido de não saber bem o que está fazendo, não dominar o que está fazendo, fez esse homem colocar ali a vida desses profetas em risco, achando que estava dando um alimento saudável, mas no meio do alimento saudável estava um alimento, ali estava o veneno. E fizeram ali uma sopa, estava tudo misturado. Junto com a comida saudável estava o veneno. E isso iria ali, sim, se o profeta Eliseu, alguém que tinha o discernimento de Deus, que sabia sempre, tinha a orientação de Deus, sabia o que fazer, se ele não estivesse ali, esses homens iriam morrer ali pela ignorância, por essa falta de conhecimento, né? Um legume chamado colossintidos. Colossintidos, é mais ou menos isso, irmãos. Tá? É um nome bem esquisito, mas na minha Bíblia está assim, colossíntidos. Fez isso achando que estava preparando um alimento bom e saudável. Fez isso, mas foi por ignorância. Os alimentos colhidos pelo servo tinham a aparência de um pepino, porém um tipo era prejudicial e o outro era saudável. Então a aparência do alimento era o mesmo, porém o alimento, um deles era prejudicial, um deles era veneno, e foi colocado junto na mesma sopa para alimentar os profetas. Agora preste atenção nessa aplicação, porque tem aplicação. Nada na Bíblia está colocado de forma ocasional. Tudo tem um sentido. A falta de conhecimento pode prejudicar tanto quanto o conhecimento usado para o mal. A falta de conhecimento ou a ignorância pode prejudicar tanto quanto aquele que é maligno, aquele que é maléfico, aquele que tem a intenção de prejudicar. Muitas das vezes colocamos nos altares de nossas igrejas pessoas que ainda não adquiriram a maturidade necessária para fazer a distinção entre o que é alimento para o que é veneno. E isso nós fazemos com inocência também. Colocamos pessoas sem maturidade que ainda não sabem diferenciar o que é alimento para o que é veneno. E o problema disso é que colocam tudo dentro de uma panela, misturam o veneno com o alimento e dá para o povo. Precisamos aprender que nem tudo que sai do púlpito, nem tudo que é dito no púlpito é para nos alimentar. Nem tudo que sai dito no púlpito nós podemos guardar, nós podemos armazenar. Tem coisas que nós precisamos deletar. Precisamos sempre... há um pastor que me disse isso, eu achei muito interessante. Ele disse que nós devemos entrar com 2 sacos na igreja. Um saco daquilo que você vai guardar e outro saco daquilo que você não vai guardar, daquilo que não é utilizável.
E para isso precisamos conhecer a Bíblia. Para isso precisamos estudar. E é por isso a Escola Bíblica Dominical. Temos que meter a cara, ler, estudar, ler com amor a palavra de Deus, a fim de conhecer a Deus. Oséias 6:3 vai dizer: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Deus. Porque quanto mais conhecermos a Deus, mais longe da ignorância nós estaremos. E mais convicção, mais segurança teremos naquilo que nós, daquilo que nós estivermos ali se alimentando. Então, irmãos, tenha isso em mente. Nem tudo que é dito no púlpito é para ser guardado. Conheça a sua Bíblia. Não beba apenas da Bíblia do pregador, da Bíblia do seu pastor. Você conheça a sua Bíblia. A intimidade que Deus tem com o seu pastor é a intimidade entre Deus e ele. Agora, Deus quer ter uma intimidade com você. E essa intimidade com você nós vemos aí pela viúva. Quando Eliseu se depara com essa viúva que tinha intimidade com Deus, que era alguém que servia a Deus, ele não fez como Elias, que entrou dentro da casa. Ele não fez como Elias, que teve que operar o milagre dentro da casa, porque a viúva não conhecia a Deus, essa viúva de Sarepta. Mas ele falou: você fecha a porta e faz assim, porque ele sabia, você tem intimidade com Deus. Então, tenha você intimidade com Deus, com a sua Bíblia. Busque a Deus, busque conhecer a Ele. E assim você está aí não livrando apenas você, mas livrando também a sua família. Porque a ignorância, ela abre lacunas em nossa mente, em nosso entendimento. Sempre que há uma dúvida que não é tapada com a verdade, ela possivelmente será preenchida com a mentira. E há mentiras muito sofisticadas que entram com facilidade em mentes onde há lacunas, onde há dúvidas. Então, em nome de Jesus, preencha a sua mente a cada dia da verdade, da única verdade genuína de Cristo, que é a palavra de Deus. Então, sempre entenda isso. Se você for para as academias de pregadores, as academias, as faculdades teológicas, se você for estudar, sempre vai ter muita coisa que... Por isso que você precisa ter uma mente boa para poder estudar a teologia, uma mente madura, para saber o que leva para casa e o que não leva. Porque vai ter coisas que não vão edificar, que vão mais parecer com algo que está esfriando você na fé do que te alimentando. É como esse pepino. Vai vir coisa boa, mas vem coisa ruim junto. Então você precisa tirar na hora de fazer a sopa. Principalmente quando você for pregar. Você precisa fazer isso justamente por esse motivo. Porque quando você for pregar, se você pregar, você dá sopa misturada com veneno para o povo, depois você será cobrado pelas mortes, pelos rastros de morte que você deixar pelo caminho. Louvado seja Deus. Então, que tenhamos cuidado, porque ovelha, uma das características da ovelha é que ela não tem paladar, ela não sente gosto, ela não sabe se ela está comendo veneno ou se ela está comendo um alimento saudável. Ela come tudo que vem a ela, tudo que o pastor coloca, ela come, porque ela não tem paladar, ela não sente gosto. Então, em nome de Jesus, precisamos tomar cuidado, precisamos cuidar muito bem das ovelhas. Se alguém te disponibilizar o púlpito da igreja, desse alguém para você pregar, pregue com amor, com carinho, como se aquelas ovelhas fossem suas, porque senão Deus requererá das suas mãos. Então, avançando aqui mais um pouco, me perdoa aqui, virou a tela do celular, mas vamos lá, já voltou. Dentro da panela, o que Eliseu fez para solucionar o problema?
quando ele percebe que as pessoas, que algo de errado estava acontecendo, que eles estavam, não sei, de repente começaram a sentir um suador, uma tremedeira, e eles falam, eles bradam. Eu sei que isso fez eles bradar. Tem morte na panela. E na mesma hora, Eliseu vem com tranquilidade. A Bíblia dá a entender que Eliseu estava tranquilo. E ele pega farinha, pede farinha e joga dentro da panela. E ele fala assim: agora pode comer, não há morte mais dentro da panela. E a farinha, irmãos, na Bíblia, a farinha é com a farinha que se faz o pão. Não tem como não lembrar. Não tem como não lembrar disso. Jesus disse várias vezes em João 6, em João, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Quando Eliseu ouve os jovens dizerem tem morte na panela, ele pega a farinha e diz: agora não há mais morte na panela. Por quê, irmãos? Por quê? Porque aonde Cristo chega, a morte é anulada. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, quando ele coloca a farinha na panela onde havia morte, a morte foi anulada. Louvado seja Deus, e não tem como não lembrar de tudo que Cristo fez por nós. Estávamos sentenciados à morte, merecíamos a morte, mas quando o pão vivo que desceu do céu desceu aonde havia morte, ele anulou a morte e reverteu a nossa situação. Aonde havia morte, ele trouxe vida. E hoje nós temos perspectiva de um futuro glorioso. Louvado seja Deus. Que lição maravilhosa, né, irmãos? A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. Então Deus não precisa de muito, é o que nós aprendemos nessa lição, para operar o que ele precisa operar. Porque ele é Deus. Ele faz o que ele deseja fazer, mesmo que não haja recurso, porque ele não depende de matéria-prima, não depende de recurso algum para operar. Ele chama à existência as coisas que não existem. O Senhor, síntese do tópico 3, o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós uma atitude de fé, e nós vemos essa atitude de fé ali, dessa mulher em fechar a porta, em emprestar as vasilhas. Nós vemos a atitude de fé de Eliseu, nós vemos a atitude de fé desses homens e dessas mulheres de Deus. E Deus operou através da fé. Aonde há fé, Deus pode operar. Aonde há incredulidade, Cristo mesmo deixa isso bem claro quando ele chega em um determinado lugar e ele diz que, faz a menção na Bíblia, o narrador diz que Jesus não pôde operar muitos milagres, se não me falha a memória, na Galileia ou em Nazaré, se não me falha a memória, porque havia incredulidade naquele lugar. Conclusão: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que acontecem mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje. Espero que eu tenha contribuído para a sua edificação, seu conhecimento. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa e a sua família. Um abraço. E você que não é inscrito no canal, se desejar estudar conosco, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Deus abençoe a todos.